Se fôssemos fazer uma enquete dentro ou fora da igreja e perguntássemos o que você pediu a Deus: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e depois morrer. Queridos amigos, salve Maria. Nós temos hoje na liturgia desse 19º domingo do tempo comum uma mensagem difícil, hein? Porque nós sabemos que por obrigação temos que preservar a própria vida, 5º mandamento da lei de Deus. Mas por outra, não podemos ter um apego demasiado a esta vida que devemos preservar, porque é dom de Deus. É uma tensão que existe desde sempre. Capítulo 6 do Evangelho de São João é muito claro. É o capítulo em que ele revela a Eucaristia, em que ele demonstra o poder que ele tem sobre o próprio corpo caminhando sobre as águas e sobre a matéria, multiplicando os pães, para revelar o grande mistério extraordinário do amor dele por cada um de nós. Ele se faz presente no pão e no vinho, debaixo dessas espécies em corpo, sangue, alma e divindade. Mas os homens do seu tempo não compreenderam este mistério e pensaram que ele seria um líder político que haveria de distribuir o pão para resolver o problema da fome. Coisa boa, necessária, mas não essencial. Há muitas outras coisas de que o homem necessita. Nem só de pão vive o homem. E eles começaram a murmurar contra Jesus. Jesus se afastou deles porque não queria ser aquele libertador político que eles desejavam. Eles queriam benefício, não benfeitor. Murmuravam entre eles. E Jesus nos diz essa frase intrigante: quem comer deste pão, que é a Eucaristia, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Viver eternamente é o que todos desejam, por isso que tanto pedem a vida. Mas viver eternamente para quê? Viver muito para quê? Viver para quê? Sede imitadores de Cristo, diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. Bons uns para com os outros, imitadores de Cristo. Vivei no amor como Cristo os amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de suave odor. Viver só vale a pena se for para viver pelos outros, por amor de Deus, imitando a Cristo. Para isso que serve a vida. Santo Elias, Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, vai nos dar uma lição. Nota o que se passou com ele. Elias entrou no deserto adentro e caminhou o dia todo. É a imagem da vida. Caminhar o dia todo, porque a vida é como se fosse um dia. É uma imagem. Caminhou o dia todo, a vida inteira. É como se dissesse assim: sentou-se debaixo de um junípero e pediu para si a morte. Agora basta, Senhor, não sou maior que os meus pais. Ele sentiu uma angústia, tédio, que às vezes nós sentimos também, de termos uma vida inútil, sem importância. Para que viver? É um pouco esse problema existencial de todos os homens. Viver para quê? E ele pediu a morte. Estava passando por uma grande prova. Dormiu. Um anjo lhe despertou e olha que coisa extraordinária. Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo das cinzas. Imagem da Eucaristia. E ele voltou a dormir. O anjo despertou de novo e diz: levanta e come. Levanta-te e come. Aqui tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força deste alimento, diz o texto, andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Aqui está a síntese da vida de um homem. Nós comemos, nós bebemos para caminharmos, sendo imitadores de Cristo, fazendo bem aos outros, para depois subir ao monte Horebe, o monte de Deus, que significa o céu. Se não for para isto, para que eu me preocupo tanto em preservar a vida? Para quê? Qual é a razão de preservar a vida? Qual é a razão de buscar a saúde a todo custo? Para perder um dia? Eu devo preservar a minha vida para gastá-la, por amor de Deus e em favor do próximo. Cada um faça o seu exame de consciência. Para que eu estou preservando a minha vida? Para mim mesmo? Para adorá-la? Para viver eternamente? Esqueça. Não vai conseguir viver eternamente
aquele que não é imitador de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.